Glória a Deus. Saúdo mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. Tome o seu assento, por gentileza, em nome de Jesus. Mas eu peço aos amados irmãos que abra a Bíblia Sagrada. Vamos compartilhar de um texto ao qual Deus falará ao nosso coração. E eu creio que o Senhor falará conosco neste dia. 1 Reis, capítulo de número 19. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do verso de número 1. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem, se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Repita após mim: Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, se foi a chegar a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zinho, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Amém, igreja? Olhe para mim, por favor. Perceba que aqui está um homem que marcou não somente a sua geração. Este homem, ele marcou a vida de pessoas que estavam no seu ciclo, pós a sua vida, e consequentemente até os dias de hoje, ao ponto de deixar uma saudade ao coração do povo de Israel, sabendo que havia uma profecia que dizia que Elias havia de vir, e a qual nós vemos pelo cumprimento da sua promessa, da sua palavra, que João Batista foi levantado por Deus para ser o profeta do mesmo espírito, do mesmo propósito, para anunciar a vinda de Jesus. Mas todavia Elias, um homem que virou herói da fé, pois a sua vida não foi fácil. O princípio da sua jornada, ele não era conhecido, não tinha nome algum. O texto sagrado diz que ele se apresenta como um dos moradores, tibista. E ele, este homem, começou sabendo quem ele era, mas quem estava sobre a vida dele. E ele começa a sua história marcando a época, pronunciando e dizendo: segundo a minha palavra, não haverá chuva, nem orvalho cairá do céu. Olha que interessante. Ele diz segundo a palavra dele, porque ele sabia que a primeira palavra vem de quem? Mas segundo a sua palavra, Deus do alto céu ouviu, e assim sucedeu. Bom tempo ficou sem chuva cair do céu, e nem orvalho. E ele foi seguindo, porque havia naquele momento presente pessoas cocheando entre dois pensamentos, sendo levados por distrações e se permitindo, abaixando a guarda e adorando a outros deuses. E nos dias de hoje não é diferente, porque pensamos que deuses que nós podemos intitular dentro do nosso coração é uma imagem de escultura posta num quadro,
na sala, na cozinha, no quarto, ou até mesmo em alguns lugares, melhor dizendo, sendo que os deuses estranhos estão naquilo que nós colocamos no nosso coração. E lá está aquele povo titubeando na presença de Deus. Uma hora é o Senhor, outra hora são outras coisas. E hoje nada mudou. Mas aquele homem viu a necessidade de se permitir ser usado por Deus. Como foi falado aqui na quarta-feira, que devemos ter primeiro a disposição, o resto é com aquele que nos chamou. E Elias foi nesse mesmo sentido, nessa mesma finalidade, sendo usado por Deus, fazendo que a inspiração que veio do alto sobre o seu coração prosperasse, ao ponto de colocar um desafio na frente de um homem, de dois homens. Hoje, no meu estado, irmão, eu estou mais confiante. Se fosse alguns meses anteriores, se fala para mim assim: pastor, vou te dar um desafio, vou colocar uma pessoa diante de você, ou ia administrar, aqui que eu te fiz, misericórdia, te peço perdão. Hoje, irmão, hoje eu estou mais confiante. Se vir no gingado, tem esquiva. E fazendo aliança com Jezabel e permitindo que a sua mulher influenciasse no reinado do Senhor, permitindo que a idolatria entrasse na sua casa, no seu reinado, e deturpasse a fé num Deus vivo e verdadeiro. Isso fez com que eles perecessem. Abaixou um pouco a guarda, o mal sobreveio e se apoderou da nação. Mas Deus não conta com milhares, Deus não conta com centenas. Ele quer um disposto, um desprendido, um focado, um desejoso e um querendo fazer a vontade de Deus na sua vida. Não comece com o meu irmão que está do meu lado, não comece com aquele que o Senhor colocou do seu lado. A obra começou com você, no ventre da tua mãe. A obra do Senhor começou com você. Elias entendeu: eu posso ser um dos moradores, mas eu sei quem me chamou, quem é comigo e quem é pela minha palavra. E diante de 450 homens, ele não correu, ele não fugiu, ele colocou o desafio, se apresentou dentre eles, e eles aceitaram o desafio, e disse: vamos colocar os novilhos aqui, vocês arrumam os vossos altares, eu vou arrumar o altar do Senhor, o único Deus verdadeiro. E há de ser que o Deus que responder com fogo, este é Deus em Israel. Vocês não vão buscar nenhum outro Senhor, vocês não vão se permitir ser levados pelas coisas desta vida, pelas distrações que roubam o momento de intimidade e comunhão que o Senhor reservou para vocês. Eles aceitaram. E a Bíblia diz que pela manhã até o meio-dia eles começaram a clamar ao Deus de Baal. E clamaram Baal, e clamaram, e as horas se passaram, e eles continuaram clamando, e continuaram falando. E a Bíblia diz que chegou meio-dia, e chegando meio-dia, a ousadia que parava no coração de Elias prosperou, ao ponto de ele querer zombar. Acho que ele está dormindo, acho que ele está preocupado com outros afazeres, eu acho que ele está olhando, respondendo uma peça de outra pessoa. Clama mais alto, quem sabe Baal possa ouvir. E o interessante que eles continuaram clamando alto a voz. O interessante que eles começaram a apelar:
fazer os sacrifícios que eles cometeram, se cortando ao ponto de sangrar. E mesmo assim Baal não respondeu. E as horas se passaram, e ao entardecer, Baal não respondendo, está Elias com um altar que outrora estava destruído. Mas o texto sagrado diz que ele pegou pedra sobre pedra e foi colocando, reedificando o altar do Senhor. E ao edificar o altar, ele faz também um vácuo, um buraco em volta do altar. Ele pega a água e joga em volta do altar. E ele começa a clamar. E aí não ficou horas, dias, meses. Por quê? Porque tudo aquilo que era preciso ser feito, ele fez antes. Porque quando ele foi clamar sobre o altar que ele edificou, o céu se abriu, o fogo do alto desceu, consumiu a água, consumiu o holocausto. Quem está me ouvindo, dá um glória a Deus. E depois de consumir aquela oferta lançada, todo Israel gritou: só o Senhor é Deus. Mas como o fogo do céu desceu, como a resposta sobreveio? Primeiro, ele entendido, sabendo que o nosso Deus é um Deus zeloso, que não é de qualquer forma que vem resposta, não é de qualquer maneira que vem a direção. Quem me ouve, diga um amém. Não é de qualquer maneira que ele recebe o nosso louvor, que ele recebe o nosso cântico, que ele recebe a palavra da nossa boca. Tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter tudo no seu devido lugar. Se eu não estou bem com a minha esposa, como é que eu vou orar? Como é que o céu vai se abrir? Como o fogo do céu vai descer? Não tem como. Eu primeiro preciso me consertar com a minha esposa. Consequentemente, se eu não estou bem com o meu irmão que está ao meu lado, se eu não estou em comunhão com a igreja do Senhor, como é que Deus vai manifestar a sua graça? Não pode. Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quer resposta? Primeiro, arruma altar. Qual pedra precisa estar no meu altar? Comunhão. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, eu não posso deixar nenhuma oferta aqui. Mas pastor, é R$100, é R$1.000. Pega o seu dinheiro, pega o seu Pix, cancela, porque não vai ter efeito algum na tua vida. Para Deus receber a nossa oferta, a nossa adoração, a nossa entrega na presença dele, primeiro temos que estar com o altar da comunhão de pé. De pé. Estamos perdendo tempo? Estamos. Mas eu fui em outro lugar, pastor. Deus falou comigo: cuidado. Uma coisa é a graça, o favor merecido de Deus. Uma coisa é a bondade de Deus. Mas Deus não vai deixar de ser ordeiro. Precisamos arrumar o altar. Precisamos edificar a nós mesmos. Precisamos colocar tudo no seu devido lugar. Pois além de colocar a comunhão para com Deus em pé, além de ele ter zelo com aquilo que veio de Deus, para que ele pudesse apresentar o seu sacrifício, ele teve a ousadia de clamar. Mas para isso, primeiro ele teve que restaurar, edificar o altar. Tem uma responsabilidade sobre isso, que não adianta eu querer abranger a um ao outro. É eu que tenho que fazer.
E quando nós façamos aquilo que é preciso ser feito, e que por incrível que pareça, nós sabemos que nós precisamos fazer, sim ou não? Sim ou não? E por que não fazemos? Por que não fazemos? Mas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje a graça de Deus vai superabundar na tua vida, o altar vai ser edificado e o fogo do céu vai descer. E lá está ele, edificando o altar, para depois clamar, para depois pronunciar, para cumprir com o escritor de Hebreus que diz: chegamos com confiança, diante de quem? Da onde? Diante do trono da graça, para sermos ajudados nesse tempo oportuno. Hoje é a oportunidade do céu na tua vida. Quem crê nisso em nome de Jesus? Chegando com confiança, ele clamou, o fogo desceu, todos testificaram, glorificaram ao Senhor. Mas a notícia chegou no palácio, e lá estava aquela que causou o transtorno que Acabe permitira que ela fizera sobre o povo de Israel. E ali está Jezabel, ouvindo as palavras de Acabe. Mas a mesma ousadia que Elias tinha, a enviada do inferno também tinha no seu coração. Porque aquele que se é mandado de Satanás é usado, irmãos. Afronta. Lembra de Golias? Não há um homem sequer em Israel para me enfrentar. Venha! Mas o pequenino, o menor da casa, Deus levantou e caiu por terra. Não foi um exército, foi apenas um menino que se apresentou. E agora está Jezabel, usando de ousadia. E as palavras dela veio com peso, com autonomia, com clareza. Olha, na mesma hora, amanhã, hein, que os deuses me matam, se eu não fizer com você o que foi feito com os profetas de Baal. O interessante que esse recado chegou a Elias. E um homem que veio de um lugar que nem é nem conhecido, que teve a ousadia de se apresentar, de falar no nome do Senhor, de marcar um desafio entre 450 homens. Agora ele ouviu um recado, irmãos. Ele ouviu uma conversa. Ele ouviu apenas uma fofoca. Foi apenas um mexerico. Foi apenas uma palavra mal colocada na hora errada, numa roda errada. Mas aquilo que veio sobre ele, quando chegou no seu ouvido, no seu conhecimento, causou no seu coração, no seu interior, sabe o quê? Medo. E o medo, ele é capaz de gerar duas coisas em nós. Primeira, ele pode ser inibidor. Segundo, ele pode ser um combustível. Depende da forma que bate aqui, ó. Mas para um homem como Elias, que não é mais um dos moradores, mas agora ele é o Elias. Agora ele é o profeta. Ele é o homem que arruma altar. Ele é o homem que clama e o céu se abre e Deus responde. Ele é o homem que faz os outros se matarem em si mesmo. Ele é o homem que Deus está lá do céu dizendo: está falando o que, meu filho? O que você quer que eu faça? Como você quer que eu haja? É desse jeito? Toma a resposta, toma fogo, toma o meu agir, toma o meu trabalhar. Eu sou o teu Deus. Este mesmo homem que tem experiência, que anda com Deus, oh aleluia, que viu o poder de Deus, que desfrutou da graça do Eterno, que contemplou que Deus era na sua boca, que Deus era na sua vida, que ele não estava sozinho na jornada,
Quem não estava lutando com a força do seu próprio braço. Não, existia um Deus que fez os céus e a terra, que era na sua vida. Mas aquela mensagem bateu nele de uma forma diferente. O que ocasionou nele, pastor? Medo. E o medo para com ele não foi um combustível para ele seguir adiante, para enfrentar apenas uma mulher. O medo bateu nele ao ponto de ele querer fugir. E o texto sagrado diz que ele fugiu. O texto sagrado diz que ele se escondeu. Deixou seu companheiro, seu servo de lado. Agora vai para o caminho de um dia andando. Irmãos, tem gente aqui que corre 5 km, 6 km, 10K. Tem pessoas que conseguem correr uma maratona inteira, mas são todas que conseguem caminhar por um dia inteiro, irmãos. O medo foi tanto no seu coração que o impulsionou a andar. E ao meditar esse texto nessa madrugada, Deus me fez recordar. Logo estava no culto de domingo, depois do culto, então um senhor, baixinho, loiro, lembra até o Alexandre, presbítero Kleber. E tinha algumas pessoas aqui comigo em torno de umas 2 horas da tarde, no domingo. E ele veio pedir oração. E aí impôs as mãos sobre a cabeça dele. Quem estava comigo aquele dia? Você lembra, filho? O mal se manifestou, repreendemos o mal na vida dele. Ele chorando começou a falar assim: pastor, eu não sei o que acontece comigo. Às vezes eu começo a ficar tão preocupado, tão frustrado dentro do meu coração, que a minha vontade é pegar e sair andando. Quem nunca sentiu isso? Tantos problemas, tanta luta. Meu, eu quero esparecer, eu preciso andar, eu preciso sair. É ou não é? É o seu consciente dizendo: pega uma rota de fuga. Sai desse ambiente, sai deste lugar. Sai! E ele disse que ele saía andando pela rua. E quando ele via, ele estava no Parque Dom Pedro. Ele estava na Paulista. Outro dia ele falou que estava em Guaianazes. Olha a distância percorrida deste homem. Que quando ele caía em si, ele falava: meu Deus, onde eu estou? Espírito de andarilho desorientando ele para querer matá-lo. Mas ele, passando por essas portas, nessa sua jornada, o Espírito de Deus conduziu ele até aqui. E ele recebeu uma graça de Deus na vossa vida. E a mesma coisa o medo proporcionou na vida de Elias. Saiu andando, percurso de um dia. Ele andou muito, irmãos, ao ponto de cansar, de os seus pés doerem. E a Bíblia diz que ele encontrou um zimbro e se assentou ao lado do zimbro. E ainda teve a ousadia que outrora ele orou, ele clamou e viu o agir de Deus na sua vida. Agora ele está fazendo uma outra oração. Oração esta que nunca Deus tinha ouvido da boca do seu profeta. Deus nunca tinha recebido da boca do seu escolhido. Mas agora o seu escolhido, o seu profeta, o homem que marcou gerações, vida, que hoje está aqui, ó, sendo ministrado ao nosso coração. Ele teve medo. Ele saiu pelo caminho desnorteado e ainda desejou a morte. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que ninguém aqui é super-homem. Todos nós estamos propícios e sujeitos a enfrentar um dia mau, a sentir medo como vai ser o nosso amanhã, e permitir que essa doença do inferno chamada ansiedade toma conta do nosso interior, ao ponto de você e eu esquecermos de tudo que vivemos na presença de Deus. Todas as promessas ditas, declaradas, afirmadas ao meu e ao teu coração, deixar toda a vivência, toda a experiência, toda a graça recebida de lado
e desejar se afastar, desejar se esconder, desejar morrer. Mas uma coisa que eu sempre digo neste lugar: Deus não perde o seu investimento. A bolsa de valores tem as suas nuances, as moedas de criptonitas têm as suas nuances. Aumenta, às vezes abaixa, às vezes tem ganho, às vezes tem perda. Mas no céu é diferente. No céu a conta é diferente. Aqui, olhando humano, tu perde, tu abre mão, tu é rejeitado, tu perde, tu não vê saída, tu não vê escolha. Mas do lado alto do céu está alguém sentado, vendo eu e você, tomando pedradas, mas dizendo: olha para mim, meu filho, olha, Estevão, veja os céus abertos e veja minha chamada para a tua vida se concretizando. O medo nos tira da direção. O medo nós esquecemos do que vivemos. E toda vez que eu digo isso, aqui estão minhas tias aqui, elas não me deixam mentir. E eu acho que alguns de vocês já estão até cansados de dizer toda hora esse testemunho. Mas eu não me canso de dizer da minha avó que Deus levou. Que quando eu chegava, ela estava cantando às vezes no quintal dizendo: quantas bênçãos, diga quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Então quando eu penso em parar, quando eu penso em olhar para trás, quando eu penso em dizer: pastor, você, eu mesmo, eu lembro quantas bênçãos recebi da divina mão. Eu lembro que até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu lembro que até aqui o Senhor tem me sustentado. Não sou eu, não sou digno, não sou capaz, não sou merecedor, mas há uma graça, há uma mão, há um eterno, há um divino que não perde o seu investimento. E há um investimento do céu sobre a tua vida. Deus sabe onde te tirou, onde Ele te chamou, o quadro que você enfrentou, onde você estava, lá Ele foi, onde muitas pessoas não foram, onde muitos negaram a mão, mas foi a mão do Cordeiro, foi a mão do Todo-Poderoso. Olha onde você está, caído, entristecido, com medo do seu amanhã, mas olha onde você está. Onde eu estou, pastor? Você está no lugar do trono da graça, você está na oportunidade divina, você está no momento certo, na hora exata daquele que te chamou. Mudar a tua história. Como, pastor? No piscar de olho. Basta uma palavra. Senhor, eu não sou digno de o Senhor entrar na minha casa. Basta uma palavra. Uma palavra. Mas este homem de autoridade, este homem de vivência, se permitiu ser levado, conduzido pelo medo. E o medo fez ele errar a rota. O medo fez ele errar a direção. O medo conduziu ele para um lugar onde Deus não estava. Agora estava ele, o homem, o profeta, que tinha voz, peso no céu, que Deus ouvia, Deus respondia, caminhando sem direção, sentindo um deserto, ao ponto de encontrar saída. O que ele viu, ele se escolhe. Porque é assim, quando nós perdemos o foco, permitimos que o medo, o receio e a dúvida tomem conta do nosso coração, tudo que aparentemente chega diante de nós, nós se escolhemos. Nós usamos de amuleto, e Elias usou o pé de zimbro no deserto. Mas que eu disse, Deus erra na sua escolha? Deus pede o seu investimento? Me ajuda a pegar, a igreja. Deus pede o seu investimento? E o texto sagrado diz:
Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Mas Deus, eu não sou melhor do que meus pais, só sobrou eu. 1 Reis capítulo 18, ele diz que só tinha ele. Mas o anjo do Senhor foi ter com ele. Aparentemente você pode mostrar para mim que está tudo bem, que você está caminhando, você está lutando, você está batalhando, você está trabalhando, correndo atrás das suas vidas, das suas coisas. Mas tem alguém que já te viu, hein? Está observando teus passos, hein? Sabe como está dentro de você, hein? Sabe que se ele permitir, você vai errar a rota. E ele te trouxe aqui para você recalcular a tua rota, para você e eu não errarmos o alvo, hein? Ele já nos encontrou pelo caminho, hein? E ele manda dizer para mim e para você nessa manhã: levanta. Primeira coisa, levanta. Não falo com ninguém que está caído. Não falo com ninguém que está prostrado. Primeiro, quer alcançar minha provisão? Quer alcançar o meu socorro? Quer ver o meu agir? Quero, Senhor. Levanta. Levanta. Tu ainda tem força. Para quê? Para primeiro se colocar de pé. Levanta. E eu sei da tua necessidade. Repita comigo: eu sei da sua necessidade. Primeiro que eu faço, então, levanto. Segundo, come. Deus sabe que ainda há força aí em você. Para quê, pastor? Para se levantar dessa situação, para não deixar o medo, a situação que você está vivendo hoje, te oprimir, te deixar ficar prostrado, abatido, entregue. Primeiro, levanta. Segundo, receba a minha provisão. Come. Come essa palavra. Come esse evangelho. Come essa verdade de Deus na tua vida. Porque hoje eu, você, vamos sair daqui de pé. De pé. De pé. Levanta. Eu sei quem você é. Você é a sua jornada. Saiu da minha direção. Saiu do meu propósito. Mas eu sei da sua necessidade. Então levanta e come. Recebeu o toque do anjo, irmãos. O toque do anjo. O espiritual se revelou a ele. Será que nós nunca se encontramos assim? Indignos, não merecendo nada, mas quando a gente menos esperava, veio um toque do céu na nossa vida. Sabe aquele tropeço? Aquela pedra? Sabe? Aquela falta? Aquela negligência? E mesmo assim Deus falou para mim e para você: levanta, come. Deus insiste conosco. Pastor, não sou merecedor. Eu desejei a morte, não quero mais viver, não quero mais nada nessa vida. Não é o que você quer, é o que Ele quer. E o que Ele quer é que você volte a se colocar de pé. Segundo, come, viva, se alimente, desfrute da boa palavra de Deus na sua vida. Mas para Elias, no quadro que ele se encontrava, não foi o suficiente. Ao ponto de ele receber o toque, ouvir a voz, mas o quadro dele estava tão profundo. Quem me ouve, diga amém. Sabe o que fez Elias fazer? Voltar a dormir. Esse sono contínuo que você sente não é normal. Essa vontade de ficar a madrugada acordado, e passar a manhã, a tarde, deitado na cama, sem força para lutar pelo pão de cada dia, sem condições para ver o amanhã florescer ao teu favor.
É uma obra do adversário entre o teu medo, o teu receio e as tuas dúvidas. Mas escute, hoje o anjo te toca, hoje a insistência do céu te alcança, e ele diz: come, porque grande é a tua jornada. Hoje eu e você não conseguimos enxergar nada, mas assim diz o Senhor: tem muita coisa para você viver, tem muita coisa para você andar, tem muita coisa para você alcançar. Não pare, não desista, não recua, não retroceda. Quem está ouvindo a voz do céu nesta manhã? Levanta, come. E Elias olhou, viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Qual foi a ordem do céu na vida dele? Levanta e come. Muito comprida é a tua jornada. Ele ouviu a voz de Deus. Ele até comeu, supriu a sua necessidade. Mas o quadro dele era tão instável que ele voltou a fazer aquilo que Deus falou que ele tinha que deixar de fazer. E voltou a dormir. Deus já está falando comigo e com você às vezes há dias, hein? Há meses, hein? Se vacilar para alguns, há anos. E nós ainda não se despertamos para a vontade de Deus na nossa vida. Mas nesta manhã eu profetizo que você vai se levantar, você vai comer e você vai enxergar que a jornada na tua vida é tão grande, é tão grande, é tão grande, que nada vai impedir. Nada. Por quê? Tem um Deus que insiste conosco. Olhamos para o texto. O anjo do Senhor voltou. Repita comigo: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se, levante-se e coma. Por quê, irmãos? Porque Deus compreendeu o estado que ele estava. A primeira ordem que ele não conseguiu cumpri-la foi também para ele conseguir alcançar um descanso, um refrigério que a alma dele precisava. Mas Deus falou assim: olha, não pode deixar do mesmo jeito. Porque quando ele tocou de novo e ele acordou, ele viu de novo a provisão. Mas também viu de novo a primeira ordem: levanta-se e coma. O interessante é que a Bíblia vai nos dizer que Deus ainda afirmou: porque a viagem será longa. Às vezes está querendo morrer para quê? Está desejando a morte para quê? Para que tu está querendo desistir? Para que você está se deixando no direito de pensar em parar? Sendo que ainda Deus está dizendo: você não viveu nada, hein? Tem muita coisa, a viagem ainda comigo é muito longa. Porque você errou o caminho. Mas nada vai impedir de você viver a longevitude de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que lá está o homem, ouvindo a voz de Deus, e levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, e foi na direção do Monte Horebe, o monte de Deus. Olha que lindo. Vamos aqui pela manhã no nosso curso, né? Que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E o tempo daquele relógio antigo não era do mesmo de hoje. E Jesus suportou como homem. Elias também suportou com a força daquela comida. Mas o interessante que ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Ao se deparar na caverna, que ele podia ficar na espreita, na vigilância, guardando a nova direção de Deus, a Bíblia diz que ele se permitiu entrar na escuridão da caverna. E aquilo que ainda não foi tratado, curado dentro dele,
tomou o seu interior. A comida, a ordem de Deus para aquela nova jornada na vida de Elias não era para ele encontrar uma caverna e esperar a morte alcançar. Não. É para ele voltar para o caminho ao qual Deus já tinha preparado para ele. Mas quando ele se deparou no Monte Horebe, entrou naquela caverna, ele deixou-se levar pelo lugar escuro, pela solidão, pelo frio e o medo que ainda habitara dentro dele. E são coisas, sensações que nós enfrentamos que geram morte espiritual, para depois gerar morte física. A solidão é a deturpa a vontade de Deus para conosco. A pessoa, quando sente só, que ela está lutando sozinha, que é mal compreendida, que há ninguém por ela, ela se cansa ao ponto de desejar a morte. Ei, como você chegou nessa caverna? O zimbro, o deserto, já é o teu final. Você só chegou na caverna porque alguém falou para você: levanta e come. E não somente falou, ele preparou a provisão para você conseguir comer. Então você chegou nesse lugar, não é para perecer. Você chegou nesse momento da tua vida, não é para desistir. Você chegou nesse momento da tua vida para você ver os sinais de Deus ao teu favor. Porque uma coisa eu quero compartilhar com vocês. Quem deseja ver os céus abertos, sim ou não? Quem quer desfrutar da glória de Deus? Quem quer ver os frutos? Não é gostoso, não é lindo, irmão? Sim ou não, igreja? Não é tremendo ver as maravilhas dos céus? Quando eu era mais novo, subia ao monte, dobrava o joelho e via ardendo em fogo, queimando, aceso. Lembra disso aí? Não é gostoso? Buscar o Senhor em oração, passar a madrugada toda com a cara no pó e ver algo sobrenatural acontecendo à sua volta. É você pegar na mão e falar assim: meu Deus, a lágrima descer, colocar dentro da Bíblia, vou levar para minha mãe ver, vou levar para minha família assistir. Mas que momento é aquele que nós estávamos vivendo para vermos o sobrenatural de Deus na nossa vida? Como é que Deus se revelou a nós? Que quadro, que momento era aquele que nós vimos a glória de Deus, a revelação do céu na nossa vida? Estava tudo bem? As portas estavam abertas? Estava tudo acontecendo? Tudo que você pedia, Deus te concedia? Tudo que a sua alma desejava, o Senhor lhe concedia? Ou estava numa batalha espiritual muito grande? Ou estava na guerra, na provação, gemendo e chorando? É ou não é? Quer ver os anjos te servir? Como diz o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Quer ver os céus abertos sobre a sua cabeça? Como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, se não me falar a memória, da vida de Estevão. Está disposto a receber pedras? Está disposto a passar por tentação depois de 40 dias e noites jejuando e orando? Está disposto a ver seus filhos morrerem? Você perder tudo? E mesmo assim Deus ficar no silêncio, mas no momento certo manifestar sua glória. Queremos desfrutar das maravilhas, queremos ter o testemunho vivo, ocular do Senhor, mas estamos dispostos a pagar esse preço? Por isso, mulher de Deus, não se precipite. Nem tudo que reluz é ouro. Não vai segundo o teu coração, porque os dias de dores de hoje não se comparam nos dias de atualmente, de amanhã, por uma má escolha na tua vida. Que eu me ouve, diga amém. Deus está aqui neste lugar. Cuidado,
Porque muitas vezes entendemos que existe um Deus que faz milagre. Clamamos pelo milagre. Mas quando o milagre acontece? Sabe aquela coluna de fogo nas noites frias do deserto? Sabe aquela nuvem durante o dia, caminhando, peregrinando por anos no deserto? O chinelo não faltar sobre os dedos, as vestes não se rasgar pelo caminho. Está disposto a viver esse milagre? Milagres, maravilhas não vem no dia alegre, vem do dia mau. Não precisa me responder. Está enfrentando o dia mau? Está com medo do teu coração? Escute uma verdade do céu para a tua vida. Você está a horas e minutos de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. O mundo espiritual, a graça, a glória de Deus não se revela quando nós estamos no palácio, irmãos. Quando nós estamos dando testemunho dizendo: Deus, Ele fez, Ele opera, Ele faz. Sabe quando Deus mudou o cativeiro de um homem? Depois de ele ter pedido filhos, filhas, riquezas. Por que você acha que você vai ser diferente? Por que você acha que com você será diferente? A diferença é como nós entramos nessa direção. Se você levantar, se você comer, se você se posicionar, a sua história vai mudar. Você está com um cenário favorável ao teu favor. Para quê, pastor? Para viver o sobrenatural na sua vida. E por que você quer desistir agora? Porque você vai desacreditar agora. Porque você vai olhar para trás agora. Se está tudo a teu favor, mentira, pastor, não está. Você não sabe, a conta atrasada, está em Nel lá, está sabendo lá, meu Deus, pastor, está tudo difícil. Você está no momento ideal para o sobrenatural se revelar na tua vida. Esta é a hora de você receber o toque do Senhor, se levantar, comer e desfrutar do milagre do céu na tua vida. Mas para isso tem uma responsabilidade nossa. Qual é, pastor? Levanta e come, vem sumido. O medo quer impedir de você abrir o seu negócio. O medo está fazendo você pensar em outras coisas e fechar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Não faça isso. Não se precipite. Aguarde. A ordem é para você se levantar, se colocar na posição, confiar, comer, se erga, vai no caminho que Deus trilhou para você. Espere que o sobrenatural é Ele que faz, é Ele que opera. Mas não deixe o medo te vencer. Mas a tempestade é grande, pastor. E está vindo alguém aí. Mas eu acho que é apenas um fantasma. Eu e você não sabemos como é a forma e a maneira que Deus vai se revelar na nossa vida. Não sabemos. Mas aquele que vem andando em meia tempestade sobre as águas é o dono de todas as coisas. Será que é Ele mesmo, pastor? Então se levanta, pula do barco, vai ao encontro dele. Se permita. Mas ele teve medo e começou a afundar. Mas quando o Senhor chamou, ele foi. E não é porque você está indo que nós estamos isentos de sofrer medo novamente. Pedro sentiu medo novamente. Mas olha que interessante. Quando o medo começou a tomar conta do seu coração, sabe o que ele fizera? Afundou. E quem estava lá para sustentá-lo? Aquele que me chamou, que te chamou para viver o sobrenatural, ver o milagre na nossa vida, é o mesmo que quando vê nós se afundar,
Ele estende a mão para nos ajudar. Tem uma mão do céu para a tua vida nesta manhã. Se coloca sobre os teus pés. Levantou, comeu, e a ordem do Senhor foi para ele: volta pelo teu caminho, porque esse caminho não é o meu. E que eu faço, Senhor? Faz a minha vontade. Qual é essa vontade? Você vai ungir 3 pessoas ainda: Azael, rei da Síria, Jeú e Eliseu. Para quem estava desejando a morte, para quem pensou que não tinha mais saída, que a sua história tinha se findado, acabado, ainda tinha azeite, tinha unção, tinha virtude, tinha autoridade de Deus na vida dele. O medo cegou ele ao ponto de ele não enxergar que ele ainda tinha unção, que ainda um Deus operava na sua vida. Escute, Deus está te levantando, te alimentando, suprindo a sua necessidade, para você vencer esse medo, porque ainda sobre a tua vida há um investimento, há uma virtude, há uma graça, para você ser um canal de bênção nesta terra. Deus quer te usar. Deus quer agir na tua vida. E você não vai ser vencida nem vencido. Você não vai ser. Deus não vai deixar. Ouviu, Thaís? Há uma promessa do céu. Há uma direção do céu. E a ordem é permanecer de pé, comendo, bebendo, indo na direção, porque o milagre vai acontecer. Ouviu, Thaís? A ordem não é parar, nem se entregar, nem desejar a caverna escura, solidão, não quero ninguém, não quero ver ninguém, não. A ordem é para se levantar, entrar no caminho do eterno e ver o que o Senhor ainda é capaz de fazer na nossa vida e através de nós. Esta é a vontade do eterno. Você não será vencido e nem vencido. Há um Deus, Raíza, que trabalha para aqueles que nele esperam, viu, Jorge? Há um Deus, filha de Deus, que não para, que não cessa, e quando é preciso, ele sai do seu alto e sublime trono, inclina para ouvir o nosso clamor, mas se for necessário, ele vai ao nosso encontro. E hoje ele vem ao teu dizendo: te toco, levanta. Eu estou sentindo uma virtude aqui. Eu estou sentindo já um toque em mim aqui. Eu já estou sentindo. Se Satanás já tinha decretado a teu respeito a tua paralisia, o teu retrocesso, a tua derrota, hoje os toques do céu te alcançou. Hoje o toque do Altíssimo veio e te diz: tu vai se levantar, tu vai se colocar de pé, tu já está comendo, e agora você vai viver o sobrenatural que já está por vir. Já está por vir. Já está por vir. Está próximo. Não retroceda, não pare, não desista. Receba coragem, para enxergar a sua própria vida diferente, para enxergar o propósito de Deus na tua vida, para enxergar o poder da palavra se cumprir a teu favor. Mas eu convido agora, corajoso e corajosa, para dar um ato de fé, não para mim, porque eu já sei que Deus está fazendo. Mas você simbolizando, apresentando diante do Senhor, que essa palavra teve guarida
e direção no teu coração. Lembra do livro de Hebreus que eu disse aqui? Cheguemos com confiança diante do trono da graça, passemos a ajudar nesse tempo oportuno. Eu convido você que estava quase sendo vencida e vencido pelo medo, mas ouviu essa palavra, mas vai se levantar hoje no nome de Jesus. Vem aqui, eu quero orar por você. O medo não vai te vencer, o medo não vai te paralisar. Venha receber o toque do Senhor na tua vida, comendo, bebendo e desfrutando do sobrenatural. Venha, venha, eu quero orar por você. Não vai te paralisar, não vai te deter, não vai te destruir, não vai ficar num quarto escuro, na solidão, no medo, no receio. Ei, Deus te chamou para guerrear, Deus te chamou para um confronto, Deus te chamou para a batalha. Ei, há uma arma nas tuas mãos, há uma ferramenta do céu na tua vida, e é para você guerrear, é para você lutar, é para você vencer aquilo a qual você precisa deixar de lado. Porque o investimento no céu não se perde. E aquilo que precisa ser deixado de lado, você vai deixar de lado, sim. E aquilo que você vai atrair para si é aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é poderoso. Porque nada vai te paralisar. As distrações dessa vida não vai vencer você. Vamos, vença. Tenha essa atitude de fé. Deus te chamou para vencer. Estenda as mãos para cá no nome de Jesus. Tiago, sai do seu lugar, Tiago. Vem aqui. Lê, por favor, vem aqui do lado do seu esposo. Dayana, vem cá, filha. Vem cá, filha de Deus. Fala assim com as suas mãos. Nada vai paralisar, viu? Nada vai impedir.